Tem um microfone aí? Tem. Pode deixar. Precisa que tem. desse? Não, precisa não. Graça e paz, igreja. Vocês estão aí ou não? Vocês estão felizes com Jesus? Jesus está feliz com vocês? Aleluia. Carly, não é magia, é tecnologia. Vamos lá, pessoal. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 21, para nós lermos a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 21. A partir do verso 14. Tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração e que essa palavra penetre o mais profundo do seu coração. A palavra de Deus diz assim: Levantou-se Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água e pôs-se às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. E ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto e, afastando-se, foi-se assentar-se de fronte à distância de um rio de Arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E, assentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Diga-se comigo: levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. Você pode dizer isso comigo? Deus ouviu a voz do menino. E o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo Deus os olhos, viu ela um poço de água. Diga comigo: uma fonte de água. O que ela viu, gente? Uma fonte de água. E indo ele, encheu a água o odre, deu a de beber o rapaz. E Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com a mulher da terra do Egito. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar aqui nessa manhã para ouvir essa palavra. Que nesse pouco tempo que nós temos, o Senhor fale ao nosso coração, que essa palavra penetre o mais profundo da nossa alma, do nosso espírito, que a nossa fé seja esticada, alongada, aprofundada na palavra do Senhor, e quando nós voltarmos para casa, que o dia de amanhã seja melhor do que o dia de hoje, mas que o Senhor esteja mesmo nos levando a um novo nível da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, esse texto, ele já é autoexplicativo. Quando você vê desde o primeiro versículo, esse capítulo, se você ler, você já consegue entender, conta a história de Abraão, de Sara e de uma mulher chamada Agar. E Deus, quando Abraão tinha 75 anos e Sara tinha 65, Deus tinha dado uma promessa para Abraão. Falou assim: Abraão, você vai ser pai de multidões. E ele tinha 75 anos, já estava avançado em idade. E aí então ele pensava: não, vai ser o meu Damasceno aqui. Ele pensava várias coisas, porque ele já estava avançado em idade. Mas deixa eu te falar, toda promessa ela passa pelo teste do tempo, amém? Toda promessa ela vai passar por esse teste. E talvez uma das coisas mais difíceis da nossa vida é saber esperar em Deus. E hoje nós vivemos uma geração que quer tudo muito rápido. Tanto é que a gente olha aí, né, os fast food, a gente olha, a gente pede, a gente já não consegue. Alguém gosta de ficar em fila, pessoal? Então assim, a gente fica, ninguém levantou a mão, então quer dizer que ninguém gosta, né? A gente não gosta de ficar em fila, né? E eu não sei se acontece com vocês, mas esses dias eu estava na fila, e a fila estava bem grande, e a hora que estava chegando a minha vez, a menina fechou o caixa e falou assim: o sistema caiu e só vai voltar daqui 1 hora, se o senhor quiser esperar. Eu olhei e falei: não, tudo bem, não tem problema não, né? A gente faz assim, não é, pessoal? A gente faz, a gente respira fundo, não é assim? Fala: não, tudo bem, não tem problema não. Mas a gente quer tudo para o outro dia.
Então aqui, Abraão não soube esperar mais Sara. Sara pega a sua concubina, entrega para Abraão, e aí ele tem um filho chamado Ismael, com a sua concubina chamada Agar. Agar servia a Sara, e essa mulher, ela tem algumas crises na vida dela. Eu coloquei o título dessa palavra: Deus tem uma fonte para cada um de nós, amém? A Bíblia fala que em determinado momento, o filho ali de Ismael com Isaac, os dois, eles têm uma contenda, o filho de Sara com o filho de Agar. Então, eles falam assim lá no versículo 10, coloca para mim o versículo 10, olha só que interessante o que fala no versículo 10, qual foi a primeira crise que Agar, ela enfrenta? Ela enfrenta a crise, se tiver como colocar para mim, Johanna, isso, este é o registro, não, é 21:10, é 21:10, é lá no capítulo, isso, capítulo 21, versículo 10, isso, capítulo 21, verso 10, eu falei para ela. Então disse Abraão: mande embora aquela escrava, porque o filho dessa escrava não herdará com meu filho. Aqui fala assim, na minha Bíblia, a versão aqui diz assim, disse Abraão: rejeita essa escrava. Olha só, primeira crise, a rejeição que essa mulher enfrenta. Queridos, ninguém gosta de ser rejeitado. O ser humano, quando ele nasce, ele já nasce com 3 sentimentos. Ele precisa ser amado, ele precisa ser aceito, ele precisa ser perdoado. E aquela mulher que serviu naquela casa durante muito tempo, agora nem pelo nome ela é chamada. Ele olha e fala assim: olha, rejeita essa escrava. Agora ela não tinha mais nem nome. Então essa rejeição, talvez nós passamos por algumas rejeições na nossa vida. Talvez enquanto aquela pessoa é útil, ela é útil ali, ela é bem tratada, enquanto ela era útil naquela casa, mas depois ela foi descartada. E é difícil, né, pessoal, você se sentir usado. Eu creio que aquela mulher se sentiu usada. Na minha versão fala: rejeita, menospreza. Então o primeiro sentimento que essa mulher tem é de rejeição. Ela tem uma outra crise no versículo 14, a ingratidão. Coloca para mim o versículo 14. Ela vê a ingratidão ali diante dela. E quando nós agimos, né, com bondade, qual que é a moeda de troca? O mínimo que você espera é a gratidão das pessoas. E a gratidão revela muito do caráter da outra pessoa. Às vezes tem pessoas que você ajudou, você fez algo por ela, o mínimo que você espera de moeda de troca é bondade. E então a bondade e essa gratidão no coração revela quem nós somos, muito de quem nós somos, do nosso caráter. Estava vendo o William falar aqui sobre o pai, né? Meu pai também tinha vários ditados populares. Ele falava assim: meu filho, deixa eu te falar uma coisa, não gospe para cima, porque pode cair na sua cabeça um dia. Eu ficava pensando: gente, mas como, né? E menino, aí o pai saía de perto, o que o menino ia fazer? Não dava outra. Vocês querem que eu faça para vocês verem? Não? Tá. Se vocês quiserem, eu faço. E ele, eu tenho certeza que você vai. Então meu pai saía na... Fala assim: não cai nada, né? Mas a ingratidão, pessoal. Então essa mulher tem a crise da ingratidão, de ter perdido a sua identidade. Essa mulher, ela perde a identidade. E a primeira coisa que eu coloquei, coloca o próximo slide para mim, Johanna, fazendo um favor. O próximo slide, olha só que interessante. Então essa mulher, ela tem algumas crises. E aqui eu coloquei, né, tendo acabado a água do odre, colocou ela, o menino, debaixo de um arbusto e falou assim: vai morrer. E muitos crentes são como crentes Agar, pessoal. O que é o crente Agar? Só acredita enquanto está vendo. Só acredita enquanto está tendo suprimento. Enquanto tinha suprimento, ela acreditava. E às vezes, pessoal, nós não podemos andar por aquilo que nós vemos, mas nós temos que andar por aquilo que nós acreditamos, amém? Por aquilo que nós temos certeza que Deus vai fazer na nossa vida. E às vezes nós estamos como crente Agar, enquanto está tudo bom, tal, mas e quando nós passamos pelos desertos da vida? O crente Agar só acredita naquilo que vê.
mas nós temos que acreditar por aquilo que nós não vemos. Eu fico vendo, né, José, ele era motivado por um sonho, mas um sonho que estava assim impregnado no coração. Quando você vai em Gênesis capítulo 37, os próprios irmãos olhavam para José e falavam assim: lá vem o sonhador. Então ele experimenta ali a rejeição dos seus irmãos, depois ele é pego, ele é vendido como escravo para os amalequitas. E quando ele trabalha ali, pessoal, eu só abrir um paralelo, às vezes a gente conta muita história de José, e fala como ele chegou como governador do Egito, como ele chega no Egito, ele se torna governador, e ali mostra, né, que ele teve um sonho, que ele comprava, ele vendia, ele via as vacas gordas, as vacas magras, ele sabia negociar. Mas sabe com quem que José aprendeu a negociar? Com os amalequitas. Porque como ele foi escravo ali, os amalequitas, eles compravam, eles vendiam. Provavelmente José aprendeu. Ele não chegou do nada no trono e falou assim: agora eu aprendi a negociar. Não. José sabia aproveitar as oportunidades, e aquele sonho motivava a vida de José. O que motivava a vida de Davi? Davi, quando ele vai no campo de Elá, e ele olha ali aquele gigante, o que motivava Davi? A determinação. Davi tinha uma determinação no coração, ele olhava aquele gigante e falava assim: olha só, o que eu vou ganhar se eu vencer esse gigante? Aí eles falavam: olha, você não vai pagar imposto, você vai casar com a filha do rei, você vai ter ouro, você vai ter prata, você não vai pagar imposto. Davi olhava de novo e falava assim: o que eu vou ganhar se eu vencer esse gigante? O que é isso? Determinação. E a Bíblia fala que ele partiu para cima do gigante Golias, pessoal. A Bíblia fala que Golias se levanta, e Davi levanta e sai correndo em direção a Golias. Eu fico pensando, né, pessoal, a Bíblia não fala isso, mas a hora que aquele gigante ele levanta, a Bíblia fala que Golias se levantou e correu em direção. Imagina, um homem de quase 3 metros de altura, correr atrás do menino ali de 1,60 m. O que você ia fazer? Ia partir para cima dele, pessoal? Só a lança dele pesava 70 quilos. E a Bíblia fala que Davi levantou, deu um grito e partiu para cima dele. Eu penso que Golias, pessoal, a hora que eu levantar e for para cima desse menino, esse menino vai sair correndo. Você já viu, pessoal? Quando a gente voltava da escola e tinha sempre um cachorro preso ali na garagem, a gente passava todo dia e mexia com o cachorro. Vocês estão rindo, vocês já fizeram isso, né? E você mexia com o cachorro vinha ali no portão, e você mexia, tal, e o cachorro vinha. E um dia nós estávamos mexendo, pessoal, e o portão estava aberto. Mas deu ruim, pessoal. Tem uns que estão correndo até hoje. Mas o que acontece, pessoal? Eu acho que Golias pensou, olhou para Davi, ou melhor, Davi olhou para Golias e falou assim: Golias, hoje eu sou a sua indigestão, eu te mato nem que seja engasgado com a minha orelha. Eu lembro, aquele homem daquele tamanho, acho que o Juliano vai lembrar aqui, o Juliano, tinha um rapaz, ele tinha apelido de Terremoto, lembra, né? O Juliano tá rindo ali, ó. O Juliano lembra. O Terremoto tinha o quê? Mais de 2 metros, não era? Onde o Terremoto chegava, pessoal, abria as rodas assim, ó, tinha aquelas brigas, né, antigamente, isso é antes de converter, viu, gente? E tinha aquelas brigas assim, o Terremoto chegava e só via gente correndo, não era assim, Juliano? Sobrava um. E um dia, um pequenininho assim, ó, de 1,60 m, resolveu peitar o Terremoto. E a hora que o Terremoto abriu, ele falou assim: não, peraí, tem uma coisa errada. Mas ele catou esse Terremoto, não dava nem tempo do Terremoto cair no chão. Quem já levantava o Terremoto era o Raposo, olha lá. Mas levantava ele assim. Pessoal, a partir daquele dia, todo mundo perdeu o medo do Terremoto. O Terremoto não podia sair na porta da casa dele, que ele apanhava. Acho que ele bateu em tanta gente, Carlinhos, que aí a partir daquele dia o pessoal começou a tomar gosto. O Terremoto saía na porta e falava assim: é hoje que eu te pego, Terremoto. O Terremoto tinha que correr, ele usava umas botonas, um cinto da Zump, sabe aquele cinto da Zump que virava arma, enrolava na mão.
Mas deixa eu só contar aqui para vocês. Mas Davi, o que ele tinha? Determinação. Jesus fala, olha, o que motivava? Se os seus olhos forem bons, tudo será bom. Então, a forma que você vê a vida. Então Jesus fala, olha, seus olhos são lâmpadas, da forma que você enxerga. Se você vê que aquilo é bom. O apóstolo Paulo, ele fala para mim, para você, o que motivava o apóstolo Paulo? Ele fala assim, olha, tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é puro, seja o que habita o vosso coração. Então nós não podemos ser o quê? Um crente agar, porque várias coisas podem nos motivar. Eu fico vendo como que Deus, ele trata, quando você vai ali no livro de Romanos, ele fala assim, olha, manda vir depressa, traga alguém para ficar perto de você. Ele fala, olha, não caminhe sozinho, porque uma pessoa vai te levantar, você caminhar com pessoas de fé. Então aqui nós não podemos, nós precisamos acreditar mediante a circunstância. Coloca o próximo para mim, fazendo favor. Quem não acredita no seu milagre é o quê? Quem está próximo. Olha, isso não vai dar certo, isso não vai funcionar. Você já viu pessoas que é assim, acham que tudo vai dar errado. A pessoa pensa em fazer alguma coisa, compartilha, e são aqueles que estão próximos de nós. Eu trabalhava num frigorífico, um dia eu estava voltando, um amigo meu estava chegando perto, eu falei assim, onde você está indo? Eu falei assim, não, eu entreguei um currículo ali no frigorífico, mas eu encontrei com um amigo meu, ele virou e falou assim, não vai não, porque eles não estão contratando ninguém. Eu virei para ele e falei assim, olha, deixa eu te falar uma coisa, você vai voltar lá agora. Se eles não estavam contratando, eles vão passar a contratar agora. Porque Deus abre porta onde não tem porta. Deus faz milagre. Sabe, você vai voltar lá. E ele voltou. A hora que já entregou o currículo, ele falou, não, já vamos fazer uma entrevista. Sabe, querido, às vezes as pessoas nos desmotivam. Aqui quem fala que o menino ia morrer, não foi Deus. Qual que é a última palavra que nós temos para a minha vida e para a sua vida? Quem é que vai dar a última palavra sobre você? Então nós precisamos ver, quem não acredita é aqueles que estão próximos. Não acredita que Deus pode abrir uma porta, que Deus vai fazer na minha vida. Outra coisa que eu vejo aqui, para mim e para você, coloca o próximo. Eu vou andar mais rápido aqui. Coloca o próximo para mim. Aprenda o quê? A levantar a sua voz. A Bíblia fala que ela levantou a sua voz. E sabe o que nos deixa? Nós perdemos a nossa voz quando nós estamos enfrentando luta. Eu gosto muito do Salmo 50, coloca para mim o Salmo 50. Olha só, Salmo 50, deixa eu ver se eu anotei. Versículo 1, coloca aí para mim, Salmo 50, versículo 1. Às vezes nós ficamos calados mediante a circunstância da vida. Nós estamos cabisbaixo, mas aqui o Salmo 1 diz assim, fala Senhor, o Deus Supremo, convoca toda a terra do nascente ao poente. Próximo. De Sião, perfeita em beleza, Deus resplandece. Versículo 3. O nosso Deus vem e certamente não ficará o quê? Calado. Deus não vai ficar calado. Sabe, Deus quando levantou a voz, sobre a vida de Abraão, a vida de Abraão, ele mudou a história. Deus quando abriu a voz sobre a vida de Moisés, o que aconteceu? Abriu o mar vermelho. Quando abriu a voz sobre a vida de Josué, caiu as muralhas. Quantos creem que Deus vai levantar a voz sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família? Sabe, Deus vai quebrar o silêncio. Sabe, quando Deus quebra o silêncio, a Bíblia fala, certamente não ficará calado. Deus é Deus que fala, amém? Deus usa pessoas. Deus chega até nós. Sabe, eu fico vendo aqui, e olha só que interessante, não ficará calado. À sua frente vai um fogo devorador. O que é o fogo devorador? Vem à frente, livrando o caminho, quebrando as correntes, amém? Abrindo os caminhos, livrando, queridos. Deus é Deus de livramento, e Deus nos surpreende. Mas o que mais me surpreende, à sua frente vai um fogo devorador, uma violenta tempestade ao seu redor. E por último, Ele convoca os céus e a terra para julgamento. Algumas versões aí diz o que, queridos? Ele intima, intimação. A Bíblia fala que Deus intima os céus para abençoar a terra. Quantos vivem na terra? A Bíblia fala que Deus intima os céus. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Alguém já recebeu alguma intimação em casa, queridos? Já? No
pagou pensão, hein? Não, eu tô brincando, gente. Tô brincando. O Horácio baixou a mão. Deixa eu te falar. Não, eu tô falando sério. Alguém já recebeu intimação? Pegou a intimação e rasgou e falou: não, eu não vou. É assim, Carlinhos? Se o juiz, se você não for, o que acontece? Ou vai? Cadê os advogados aqui? Cadê os advogados? Só o William, que está aqui hoje. Vai orar. Você esqueceu que você é advogado? Da intimação, né? Deixa eu te falar uma coisa. Se o juiz mandar uma intimação e eu falar assim, eu não vou, Horácio, o que acontece? Manda buscar, pessoal. Bate lá na sua porta, né? Agora, a hora que eu falei isso aqui, o pessoal já baixou a mão, né? O pessoal achou que eu ia perguntar o que foi a intimação, né? Aí você fala assim, não, eu não vou não. Então aqui, a Bíblia fala, quando Deus intima, não tem mais jeito, pessoal. Deus, quando intimou ali sobre a vida de Jonas, o grande peixe, ali o engoliu e jogou na praia. Deus, quando intimou os céus, Moisés abriu o quê? O mar. Quando a intimação de Deus, os céus têm que obedecer. Deus, Ele faz, amém? Quantos creem que Deus nessa manhã vai intimar os céus sobre a sua vida? Vou perguntar novamente, quantos creem que Deus vai intimar os céus para mover sobre a sua vida? Vou perguntar novamente, quantos creem que Deus vai intimar os céus para vir sobre a sua vida? A Bíblia fala, quando Deus intima os céus, a terra tem que obedecer, amém? Deus libera anjos, Deus cria portas onde não existem portas, Deus muda coração, Deus muda circunstância, tudo porque levante a sua voz, não fica calado. A Bíblia conta a história de um homem ali no livro de Marcos, capítulo 10, verso 46, um homem que estava sentado ali à beira daquela cidade de Jericó, e a Bíblia fala que aquele homem, ele ouvia, e ele fala, que barulho é esse? Que som é esse? Ele fala, olha, Jesus o Nazareno. E a Bíblia fala que ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi. E quanto mais eles tentavam calar ele, mais a voz dele ficava intensa, a intensidade, ele acreditava. Eu lembro, eu morava com a minha avó, e um dia eu sempre vinha para a igreja, tinha reunião à tarde, de manhã, e um dia ela virou para mim e falou assim, você está enfiado dentro dessa igreja, menino? Eu vim para a igreja, eu tinha 22 anos, hoje eu estou com 23, quantos creem que eu tenho mais de 23? Estou com 25, estou com 25, e aí ela falava assim, você não vai chegar a lugar nenhum, quem não acredita no milagre é o quem? Quem está perto? De você. E eu lembro que no ano de 2014, quando eu fui para a China, eu lembro quando eu cheguei na cidade chamada Xi'an, depois para a cidade chamada Shenyang, a hora que nós estávamos chegando ali naquela cidade, a hora que eu fui descer ali do avião, eu lembrei daquela voz, você não vai chegar a lugar nenhum, e Deus falando no meu coração, mas a última palavra é minha, você vai chegar aonde eu te levar, a última palavra, o último decreto é meu. Então, em que eu tenho ouvido? Em quem eu tenho acreditado? Sabe, queridos, a última palavra vem do Senhor sobre a sua vida. Então aqui, aprenda a levantar a sua voz, aprenda a orar, aprenda a clamar pela presença do Senhor. Só pegar aqui que minhas folhas saíram do lugar. Aprenda, e eu quero te dar 3 motivos para você levantar a voz. 3 razões para você levantar a sua voz. Eu fico vendo aqui 3 razões para que eu e você venhamos levantar a voz. Lá no verso 17, 21, 17 diz assim, ó: Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus falou dos céus com Agar. Queridos, quem é que estava chorando? Agar. Mas Deus ouviu a voz de quem? Do menino. Sabe, queridos, e quando Deus abençoa, deixa eu só te falar uma coisa, Deus não abençoa só você, Deus abençoa a sua casa, Deus abençoa quem estava na sua volta. Eu fico vendo Davi, quando ele levanta,
e foi para o palácio. Toda a família dele foi abençoada. Então, quando Deus te abençoa, é para abençoar outras pessoas. E a Bíblia diz aqui, então o primeiro motivo que eu coloquei, ele diz assim lá no verso 17, fala aqui, né? Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar. Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz daí onde estás. Deixa eu te falar, primeira coisa, ele fala assim, eu sou filho de Agar, mas também eu sou filho de Abraão. Eu sou filho da promessa. Eu também tenho promessa de Deus sobre a minha vida. Quantos creem que Deus tem uma promessa para você, querido? E deixa eu te falar, Deus não se esqueceu de você. Você que veio aqui nessa manhã, você que é filho da paz, Deus não se esqueceu de você. Talvez ali onde você estava, talvez escondidinho ali na sua casa, talvez até mesmo dizendo, eu não quero que ninguém me veja, mas Deus estava olhando pela sua casa, Deus estava olhando para a sua família, Deus estava vendo as suas lutas. Então Deus resolveu quebrar o silêncio. E quando Deus quebra o silêncio, o que Ele faz? Ele faz decretos. Ele decreta que os céus abençoem a terra. E os decretos dele vêm em formas de pessoas. Sabe, queridos, Deus usa pessoas para nos abençoar. Eu acho muito interessante, no Salmo 107, eu não me lembro o versículo, se é o versículo 10, a Bíblia fala assim, olha, para Moisés eu mostrei o caminho, e para o seu povo eu mostrei os feitos. Sabe, queridos, eu fico pensando, por que Deus mostrou o caminho para um, e para outro Ele mostrou só os feitos? Porque o caminho fala de você viver, e os feitos falam apenas de você ver. E você não vai apenas ver, você vai viver. Deus vai te mostrar os caminhos dele. E nesses caminhos a Bíblia fala que ele vem como um fogo devorador. Ele vai à frente da minha vida e da sua vida. Então, o primeiro motivo, porque nós temos a promessa. Segunda coisa que eu coloquei aqui, né? Para mim e para você, é que Deus, ele se lembra. Segunda coisa, Deus, quem disse que ele ia morrer, não foi Deus. A última palavra vem do Senhor, amém? E outra coisa que eu vejo, se Deus abençoou o meu pai na velhice, Deus também pode me abençoar. Então isso fala, olha, se Deus prometeu para o meu pai, Deus também. Sabe, queridos, no momento de luta, de dificuldade, traga à memória aquilo que te dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aquilo que Deus fez ontem, Ele pode fazer hoje, Ele faz amanhã. Ele diz, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que é poderoso para fazer na minha vida e na sua vida. Quando nós clamamos, coloca o próximo slide para mim, fazendo um favor. Olha lá, sabe por que pode ser aquele, Johanna? Sabe por que Ismael prosperou? A Bíblia fala que abrindo Deus os olhos, viu ele um poço de água. O que ele queria, gente? Um copo. Deus não fica devendo nada para ninguém, amém? O que eles queriam, gente? Um copo. E o que Deus deu? Um poço, uma fonte. Deus tem uma fonte. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 23, em determinado momento da vida de Davi, ele estava sendo perseguido pelos filisteus, e ele estava ali no arraial, e ele trouxe a memória das águas de Belém. Belém dava uma distância como se fosse Araguari, Uberlândia, e aí ele olhando lá para as campinas de Belém, a Bíblia fala que ele suspirou, ele olhou e falou assim, vontade de beber um copo de água das fontes de Belém. E a Bíblia fala que havia 2 discípulos ali do lado, assim, Davi está com sede, nós vamos lá buscar um copo. E a Bíblia fala que de madrugada eles levantam, eles vai até as campinas, e de repente pela manhã ele chega até Davi, entrega um copo com água para Davi. Olha aqui, pessoal, pode deixar, a Clara está cuidando, olha aqui para mim, só para nós terminarmos. E Davi, chegaram e falaram assim, Davi, aqui ó, nós levantamos de madrugada, e trouxemos, meu rei, aquilo que estava suspirando dentro do seu coração. Esposas, olha aqui para mim. Você conhece o suspiro do coração do seu marido? Sabe o que ele está suspirando? O desejo do coração dele? Maridos, você sabe o suspiro do coração da sua esposa? Filhos, você sabe o suspiro do coração dos seus pais? O que eles têm respirado?
Porque só escuta o suspiro quem está perto. Quem está longe não escuta suspiro. Você, mãe, você que é pai, você escuta o suspiro do coração dos seus filhos? Você sabe quais são os desejos do coração deles? Porque só escuta o suspiro quem está perto. E aí, queridos, Davi pega aquele copo com água, olha para aqueles 3 moços, eu creio que os 3 moços falam assim: arrebentamos. Davi pega aquele copo com água e fala assim: eu não posso beber essa água, porque isso aqui podia ter custado a vida de vocês. E a Bíblia fala que Davi derrama aquela água e fala: Senhor, eu consagro a Ti. Aquilo que Davi mais desejava no coração, ele entregou nas mãos do Senhor. E depois, logo em seguida, Deus entregou Belém, entregou as fontes na mão de Davi. Sabe, aparentemente fala algo tão pequeno, que ele fez um gesto pequeno, mas Deus entregou uma coisa grande nas mãos dele. Tudo porque ele entendia o suspiro. Sabe, qual que é o seu desejo? Maridos, qual foi o último dia que você chegou em casa e falou assim: amor, eu trouxe esse saquinho aqui, eu sei que você gosta de broa, eu passei naquele lugar que você tanto gosta, eu deixei lá para você. Qual foi o último dia? Esposa, qual foi o último dia? Você foi lá, comprou algo que você sabe que seu esposo gosta. Não é isso aí que você pensou não, tá? Mas assim, algo prático que você compra. E falou assim: esposo, tá aqui o que você tanto gosta. Carlinhos tá ali pra mim assim, ó. Tem que fazer assim para quem não gosta. E aí? Deixa eu beber água. Sabe, você filho, qual foi a última vez que você preparou algo e levou para o seu pai, para sua mãe? Falou: eu sei que você gosta. O princípio da honra. E eu quero terminar, queridos. Sabe por quê que ele prosperou? Porque ele entregou. E outra coisa, não dá tempo de nós discorrermos que eu vou terminar. Ele se tornou especialista naquilo que ele fazia. A Bíblia fala que ele se tornou flecheiro. Seja bom naquilo que você faz. Seja um bom filho, seja um bom marido, seja uma boa esposa. Qual foi o dia? E a Bíblia fala que ele se tornou conhecido. O último para mim. Deus vai colocar algo na sua vida que as pessoas vão olhar para você. As pessoas vão olhar para a sua família. As pessoas vão olhar para a sua vida. Vai olhar para você como profissional e vai falar assim: você viu o que Deus fez na vida da Maria? Você viu o que Deus fez na vida do Alisson? Você viu o que Deus fez no casamento do fulano? Você viu o que Deus fez na saúde do ciclano? Você viu o que Deus fez? As pessoas vão olhar para você e vão ver, né? As pessoas vão colocar algo, né? Deus vai colocar algo na sua vida que as pessoas vão olhar para você. E quando Deus coloca algo na sua vida, as pessoas vão olhar para você. Sabe aquela moça? Olha lá, ela agora está com o filho nos braços. Você viu o fulano? Olha lá o que Deus está fazendo. Deus vai colocar algo na vida das pessoas. Deixa eu só terminar aqui que eu não sabia, pessoal. Nós levamos o Dom para vacinar no postinho. Semana passada eu levei o Dom, mas a Bruna. E uma moça que sempre nos atende, mas atende muito bem. Ela fala assim: os pais do Dom chegaram. E aí ela não estava lá, eu falei assim: olha, cadê? Pode citar o nome, não pode? Cadê a Cássia? Falou assim: olha, ela teve que sair urgente, porque ela foi levar o filho dela no hospital. Aí quando nós saímos, eu falei: Bruna, nós precisamos orar pela Cássia e tal. O menino dela está enfermo, vamos estar orando. E oramos pelo menino dela.
Eu não sabia que a Lohane já tinha pedido para a igreja estar orando pelo filho dela. Eu não sabia que era a mesma pessoa, que era o Caio. Eu não sabia. Sabe, queridos, aquilo que a gente semeia, aquilo a gente colhe na nossa vida. Aquilo que foi plantado durante essas semanas na sua casa, as pessoas vão olhar para a sua casa, as pessoas vão olhar para a sua família. Você pode se colocar de pé, se coloque de pé, feche seus olhos. Eu quero te convidar você agora a levantar a sua voz, levante a tua voz agora, fazendo um favor. Comece a orar, comece a orar. Você que fez casa de paz com essas famílias, se aproxime deles, ajude eles em oração, coloque a mão no ombro dessas pessoas e comece a orar por eles, isso, sabe, essas pessoas que você fez casa de paz, isso, ajude eles em oração agora, isso, levante a tua voz, levante a tua voz, isso, levante a tua voz. Quando você levanta a tua voz, Deus quebra o silêncio, e nessa noite, sabe, o Deus vai dar um decreto no céu sobre a tua vida, para que abençoe a sua casa, a sua família. Sabe, queridos, levante a tua voz. Deus, nessa manhã, nós oramos, nos colocamos diante do Senhor. Pai, nós oramos agora, sabemos que o Senhor está aqui nessa manhã. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, mais do que clamamos. Levante a tua voz, levante a tua voz, levante a tua voz. Aleluia, aleluia. Você tem liberdade de levantar tuas mãos aos céus comigo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Você tem sede nessa manhã? Conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Você pode fazer nessa canção a sua oração nessa manhã. Você pode dizer isso ao Senhor. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Aleluia. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, Você pode dizer ao Senhor. a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida
És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho Você pode dizer ao Senhor: não quero mais estar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar Em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber Da tua fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte de águas vivas. Você pode pôr a mão sobre o seu coração. Porque a minha Fala assim comigo: Senhor Jesus, nessa manhã eu quero declarar que Tu és a fonte que jorra dentro da minha casa, dentro da minha vida. Eu quero declarar que Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. E eu declaro que o Senhor é o Senhor da minha família, em nome de Jesus. Amém. Queridos, tem alguém que fez essa oração pela primeira vez, entregando a sua vida para Jesus? Isso, você que está com a mão levantada, a pessoa que está perto, chega perto dessa pessoa, abraça ela. Eu estou vendo que é os filhos da paz, sabe? Ore com eles. E que o Senhor abençoe, a sua casa, abençoe a sua família. Olhe para a pessoa do seu lado e fala assim: ó, Deus não tem um copo com água, Deus tem uma fonte para você. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe, um ótimo domingo, que você volte para casa em segurança, em nome de Jesus.